misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo, porque está sendo derramado em nossos corações. Amém? Como é bom sentir a presença de Deus aqui neste lugar que foi separado para que o povo de Deus, povo da Igreja Batista Surupi, que agora está ensinando para ele, pudesse estar reunido para adorar o nome do Senhor e proclamar a sua palavra. Obrigado, irmão Senhor, que Deus continue abençoando. Eu quero expressar meu desejo aqui, que Deus continue abençoando a irmã Vanessa. Obrigado, irmão, Deus te abençoe, sua família, e destacar aqui para a glória de Deus, que programação brilhante. Mas não é o homem brilhando, mas o Espírito Santo agindo através de cada um, Deus dando direção nessa liturgia, e todos exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Então que Deus continue abençoando a direção de programa, Deus continue abençoando a nossa igreja, o nosso pastor. Então assim, é gratificante ao nosso coração e muito mais ao coração do nosso Deus. O Senhor agradece. E irmãos, quando eu cheguei aqui, eu fico um pouco preocupado e triste ver essa bateria vazia. Eu tenho sentido falta do irmão Otávio. Eu quero lembrar os irmãos para que estejamos orando por esse jovem. E aí, foco em Jesus adorando, mas a minha mente, conduzida pelo Senhor, acredito assim, como é a dos irmãos, porque nós temos a mente. Comecei a lembrar de outros irmãos que estão ausentes. Eu lembrei o irmão Sebastião. Quando eu vi, eu me emocionei, irmão. Eu vi o irmão Sebastião, eu fiquei emocionado. Eu tenho que tomar até cuidado para não me emocionar, porque eu sou muito emotivo. Irmão Sebastião, como é bom ver o irmão aqui. Eu olhei para trás e eu espero em breve o Otávio também assumindo aqui, reassumindo a bateria. Porque é um instrumento para o louvor do Senhor, e precisamos orar para que o Otávio esteja retornando. A irmã Ivonete também, em breve, estar aqui conosco, com toda a saúde, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus em meio ao povo de Deus, nos faz viver muitas experiências, né? E a outra, fazendo parte da direção, foi tão rapidinho. Mas como foi gostoso eu participar do acróstico masculino. Aí a irmã Cristina, quando ela estava aqui essa de nós, falou assim: irmão, foi muito bom, pena que foi muito rápido. E como o irmão Luciano falou, como isso é bom, enquanto estávamos nos preparando ali, como isso é importante. Então aquilo que é de qualidade, às vezes não tem a quantidade de tempo muito grande, mas se torna edificante. E quando também é de qualidade, um tempo grande, como vai ser a eternidade, é imensurável, também é excelente. Também é excelente. E, irmãos, eu sou grato a Deus, e eu sei que poderia outro estar aqui pregando no dia da Bíblia sobre a Bíblia, e orando, como todo pregador, pedindo a direção de Deus. E teve um momento durante a semana que eu pensei assim: Deus está me falando para pregar sobre Deus é suficiente, baseado em 2 Crônicas 25, porque Deus falou comigo nessa semana, sobre isso. Quando Deus ele fala ali sobre a suficiência dele, que está além dos recursos humanos. E aí eu pensei: vou fazer uma introdução sobre o dia da Bíblia e pregar sobre a Bíblia. Até cheguei a falar com o pastor, estivemos juntos, depois de fazer uma visita, e eu falei: pastor, eu vou pregar domingo sobre Deus é suficiente, segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Mas aí Deus mudou tudo, essa é a minha creio. Então quero convidar os irmãos, nós vamos pregar sobre, entendendo que essa é a vontade do Senhor, sobre o tema do dia da Bíblia, de modo assim, direto, Então eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo evangelista João, capítulo 20, verso de número 31.
E nós vamos pensar no seguinte tema: o Supremo Livro. O Supremo Livro. E nós sabemos que livro é esse. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João, que foi cheio do Espírito Santo, capítulo 20, verso de número 31. Somente este versículo. Todos acharam? Amém? Eu quero destacar aqui que hoje eu estava ainda assim, digerindo e muito bem a mensagem de ontem. Nós estamos de parabéns pela programação de ontem. E aí eu sei que eu tenho esperança, depois de terminar de digerir aquela mensagem, ou antes de terminar, eu devo também continuar pensando na mensagem do pastor Eli pela manhã, o que a gente aprendeu na escola dominical. A Bíblia é extraordinária. Você já passou por isso? O Luciano também é motorista. Eu estava com atenção no trânsito, mas graças a Deus, Deus nos deu o lado direito e esquerdo do cérebro. Aí você está assim e vem as mensagens cantadas aqui pela irmã Jocilane, o cântico do hino do cantor cristão, e vem as mensagens bíblicas também. Isso é muito bom e nos sustenta na presença de Deus também, quando saímos do santuário, porque o culto é estilo de vida. E diz assim, olha, a inerrante, a infalível, a poderosa palavra do Senhor, que tem poder, como foi colocado aqui, de restaurar, de vivificar, de transformar, de ressuscitar o morto espiritualmente, que um dia estava morto, mas o Senhor volta a ressuscitar espiritualmente. E tantas outras coisas que essa palavra ela tem poder de fazer. Diz assim, estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Os irmãos, na versão dos irmãos, amém. Que Deus abençoe a sua palavra ali dos nossos corações e a explanação da Bíblia. Poder sentar, nós já oramos com o pastor, e eu creio que Deus já ouviu a oração que foi feita em prol da palavra. Então, irmãos, o Supremo Livro. E eu estava conversando com a diaconisa Sônia, a minha digníssima esposa, pensando, eu nunca vi um tema com 3 palavras, sem uma ligação, de uma vogal. E ontem eu vi, e já pensei mais, lembro o tema, uma tríplice palavra que fez um tema e foi brilhante. Eu vou lembrar o primeiro: mulher, coluna forte. Aí eu pensei, hoje o tema aqui não é assim, mas eu pensei, eu vou aprender esse negócio aí de temas com 3 palavras, porque geralmente a mulher é forte, mulher é coluna da minha, tem um verbo ligando, alguma coisa de ligação, mas não. E a irmã ontem pegou assim, muito usado por Deus, muito usado por Deus. Mas hoje nós vamos pensar o seguinte, e ela falou algo assim, que eu aprendi e que eu gosto também: o significado das palavras. Então, o que significa o Supremo no sentido bíblico, no sentido divino, no sentido espiritual? O Supremo Livro, Supremo que está acima dos demais, poder supremo, divino, que faz referência a Deus principal. Esse é o diferencial. A Bíblia é algo divino, é algo supremo, está acima de todos os livros. Ela é o livro, dos livros. Em toda a biblioteca secular, eu sei que aqui em Talva tem uma biblioteca, de Machado de Assis, não é isso? Eu parei esse dia fazendo exercício, fazendo caminhada, fiquei olhando as frases daqueles homens pensadores, parei rapidinho, já é a segunda vez que eu olho, e meditei um pouquinho naquelas frases, mas eu não sei se nesta biblioteca tem uma Bíblia Sagrada. Se não tem, deveria ter.
Quem já leu o livro O Monge e o Executivo? Eu, como microempreendedor, no passado, eu procurei ler esse livro, é excelente. E ele fala sobre liderança, e tem como modelo a pessoa de Jesus. E a maioria dos livros empresariais que falam de liderança de empresa tem como modelo Jesus, porque ele foi o melhor líder de todos os tempos. Então, onde que se aprende que Jesus foi o melhor líder de todos os tempos? O melhor e maior, o mais sábio, o mais inteligente em execução do seu ministério. Na Bíblia, elas testificam de Jesus. Além dele ser o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem no Pai senão por ele. Ele deu um exemplo de liderança extraordinária. E os grandes escritores chegaram à conclusão que empresa que a gente pode aplicar na igreja não é bem sucedido uma liderança agora chefe. Há uma diferença entre líder e chefe. E aqui, graças a Deus, a gente tem um pastor que não é chefe, é líder. O chefe é ditador. Se não dá certo numa empresa, que se um funcionário se rebelar contra o seu encarregado, ele pode ser mandado embora, mas mesmo assim, como encarregado, ele não consegue trazer equipe para ele, porque ele é um chefe, os resultados então não é bom, Imagine dentro de uma igreja, pastorear uma igreja com uma liderança sendo chefe, mandando, sendo um ditador. Não funciona bem. Mas a Bíblia é um supremo livro. Mas algumas bibliotecas têm tirado ou não têm o livro dos livros que é a Bíblia. E foi escrito por 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. E o canon para se montar do VT, Velho Testamento, e o Novo Testamento, NT, demoraram-se aproximadamente 1.500 anos. E todos aqueles que se levantaram contra a Bíblia não prevaleceram. Porque os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Eu não me lembro o nome, mas foi um país da Europa que se levantou, começou a queimar todas as Bíblias, se levantou alguém da Europa, que agora a minha memória não lembra, mas hoje é uma imprensa bíblica. É uma sociedade bíblica naquele país, na casa dele. Foi se levantar contra Deus, o que aconteceu? Aonde ele morou, se tornou uma fabricação de Bíblia. Irmãos, as portas abertas, a gente não faz menção de várias coisas que é proibido pegar a palavra de Deus. Alguns países, os missionários de portas abertas, colocam versículo bíblico em balões de gás para chegar a determinados lugares e pessoas terem acesso à palavra de Deus. Tem lugares que o acesso à palavra de Deus é de uma página só, escondida na carteira, no bolso da calça, porque é proibido pegar a palavra de Deus. É proibido ler a Bíblia, é proibido vivenciar a Bíblia, porque aflige a lei daquele determinado país. Por exemplo, na China, é proibido o Iraque, é proibido pregar o Evangelho. Mas, irmãos, então esse supremo livro, em primeiro lugar, é escrito com propósito. Existe um propósito de Deus. Existe. Melhor dizendo, vamos desmembrar o propósito em alguns propósitos de Deus. E o primeiro propósito é que ela revela a vida eterna. É o propósito principal. O propósito principal de Deus é salvar a humanidade. E como a humanidade pode ser salva? Se a palavra de Deus diz lá em Romanos 10, 17, assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus ou pela palavra de Deus? Há uma diferença. A gente olhou ali, tem uma diferença. Não sei se tem outra versão, mas assim, toda escritura é divinamente inspirada, estava escrito. Mas há uma diferença entre toda escritura é divinamente inspirada ou toda escritura divinamente inspirada é. Há uma diferença. Porque os livros apócrifos, os 5 livros da Igreja Católica, nós entendemos que não são inspirados. Há muitos outros livros, quem fez teologia sabe, sem ser os 5 livros apócrifos, não é inspirado. Então, na verdade,
é o que as irmãs falaram. A Bíblia Sagrada essa sim, é uma escritura divinamente. Mas se eu olhar no sentido literal, toda escritura é divinamente? Não. Agora, a Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada. Essa história que Ló é uma lenda, essa história que o finalzinho teve um manuscrito lá, que foi achado, aqueles sinais, né, de Marcos, não foi inspirado. Cuidado, né? Conversa com ela, por quê? Baseado na Bíblia, né? A própria palavra de Deus, que a Escritura, ela que é divinamente inspirada, de Gênesis a Apocalipse, ela é divinamente inspirada. Ela é apta para nos instruir, para nos consolar, para nos exortar e para nos preparar para toda boa obra. Então, mas o propósito principal de Deus é que revelar a vida eterna. Como o homem vai saber o caminho da vida eterna? Através da Bíblia. E a Bíblia fala de vários versículos que nos ensina qual é o caminho da vida eterna. João 14,6, João 3,16, e outros textos. Mas como revelar da vida eterna, eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira epístola de João 5,3, ela revela aqui a vida eterna, e também João 5,39. Primeira epístola de João 5, 3, que nos diz assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Paulo fala a Timóteo o seguinte: olha, guarda a sã doutrina, pregue a sã doutrina, para que salve os outros e a ti mesmo. Então, se eu conheço a sã doutrina, se eu conheço os mandamentos, se eu sou salvo, eu guardo, porque eles não são pesados, não vai ter desculpa eu dizer assim: Senhor, eu te aceitei, mas é pesado demais. Por que não é pesado para os salvos? Porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos faz ter prazer nos mandamentos, ainda que sejamos errantes, ainda que não tenhamos vivido um dia perfeito, mas os pecados de morte não têm poder sobre nós, porque o Espírito Santo habita em nós. E não há nenhuma condenação, porque estamos em Cristo Jesus, e não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,1, eu não gosto da versão linguagem de hoje, nesse versículo que ele diz assim: não há nenhuma condenação que está aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não explica. É claro que quem está em Cristo Jesus não anda segundo a carne. Mas para os iniciantes, eu não gosto, porque os iniciantes não entendem. As outras versões ele explica melhor: que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E às vezes, quando a gente se inclina para a carne, o Espírito nos constrange, nos quebranta, nos leva a arrependimento, retomamos a posição, andando em Espírito, confessando nosso pecado e abandonando nosso pecado. Isso vem do Espírito Santo nos dando consciência através da sua palavra. Então a palavra é uma revelação com esse propósito de eternidade. A palavra também, ela santifica. Qual o propósito? Ela foi escrita para santificar. João 16, é o versículo que eu tenho no meu coração: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como eu vou santificar se eu não medito na palavra? Como eu vou me santificar se eu não tiver conhecimento na palavra? A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O perecer pior é o perecer eterno, para aqueles que não procuraram conhecer a Jesus e entregar sua vida a Jesus. E a Bíblia diz assim, Mateus 22, 29: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Então, quanto menos conhecimento da palavra de Deus, mais propício eu estou eu. Quanto menos intimidade com Deus, eu não temendo, eu não aprendo a temer a Deus. O que é temer a Deus? Ter respeito profundo por Deus e pelas coisas de Deus. Eu estou mais propício
a me distanciar de Deus. Então essa palavra ela também tem um propósito de nos santificar. É impossível ter uma vida santa sem a palavra de Deus. O muçulmano, aparentemente, ele é santo. As mulheres ficam com o rosto coberto. Tu já viu uma pessoa muçulmana andar indecente? Você não vai ver. Mas santificar é muito mais além do exterior. Santificar é bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há muitas seitas que pregam no seu exterior uma vida que parece ser santa, mas o seu coração está longe de Deus, o seu propósito está longe de Deus, as suas motivações estão longe de agradar o coração de Deus, as suas atitudes estão longe de alcançar o coração de Deus, as suas atitudes, os seus prazeres estão longe da palavra de Deus. Então, escrito com o propósito também de que alimentar a alma. Hoje o destaque é a Bíblia, né? Hoje é dia da Bíblia. Então a Bíblia também ela tem o propósito de alimentar a alma. Quem não ler a Bíblia, quem não medita na Bíblia, quem não esforça o coração para viver a Bíblia, é anêmico espiritualmente. Fica alguns dias sem se alimentar. Salada, feijão que tem ferro, a banana é rica em potássio, a cenoura em vitamina C, a laranja, cada vitamina é importante, minerais, etc. A gente de vez em quando, uma vez, vai fazer um hemograma completo para ver como é que está o nosso sangue. Se as carteiras de baixa é complicado, vai ter que colocar algum recurso no nosso sangue para normalizar. E o crente sem a palavra de Deus? E se ficar mesmo, vai se fraco, dor de cabeça, sem força, como é que vai trabalhar, vai ter porteiro, etc. E o crente que não medita na palavra? Além de ser errante, vai se sentir desanimado, sem força, sem inspiração. Imagina um pregador que for convidado para pregar, sem conhecimento da palavra, sem amor para a palavra, ele for pregar sem força, sem inspiração, porque não tem intimidade com a palavra. Já viu quando algum político assume palanque e quer conquistar o auditório evangélico, não tem intimidade nenhuma com a palavra, ele cisma de querer pregar a palavra, se fazer de crente, que mais acontece no período de eleição, candidato falar que é crente, que é cristão, sem ser, você vê que isso é tudo vazio. Não tem propósito com Deus. Então, dentro do propósito da palavra de Deus, agora, ela alimenta a alma. Deuteronômio 8:3, e o que Jesus citou lá em Mateus 4, na tentação do deserto, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Porque o homem só vive, ele só tem que alimentar o corpo? Não, ele tem que alimentar a alma e o espírito. E o melhor alimento para a alma e o espírito está acima até do louvor, está acima, se assim a gente pode dizer, isso é uma coisa importante, da oração, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus até ela nos ensina a orar. A palavra de Deus ela nos ensina como louvar o Senhor de um culto de modo que seja agradável a Ele. Então a palavra de Deus ela é fundamento, ela é diretriz, ela é a base, e nós não podemos abrir mão. E tendo essa convicção, irmãos, todas as igrejas tinham que ter uma escola bíblica dominical com 90% de acima ou 100% de frequência, em termos de regularidade. Eu fiquei 2 domingos, uma delas que eu tive que viajar, e como eu senti falta, eu falei com a minha esposa: nossa, eu estou sentindo falta da igreja. Aí quando eu revi os irmãos, nossa, e sinto falta dele. Irmãos, outra coisa que eu gosto muito da palavra de Deus, já me senti dependendo, eu gosto de ouvir preleitores, eu gosto de ouvir Hernandes Dias Lopes, eu gosto de aprender com o Nicodemos, mas eu gosto de ouvir a cada um dos irmãos que vem aqui na frente falando da palavra de Deus. A gente começa a se deleitar, a gente se torna dependente com toda a nossa fraqueza, com a nossa humanidade corrompida, mas o Espírito Santo nos torna assim. É maravilhoso. Eu quando fui fazer teologia sem pretensão de se tornar maior, eu fiquei fugindo. Até uma hora que Deus não tem como ficar fugindo, não tem como não.
O horário está me traindo. Vou correr um pouquinho aqui, irmãos. Ainda estou no primeiro tópico. Vamos para o segundo. Mas dentro desse propósito, o supremo livro, que é superior, é divino. Esse livro que está acima de todos os livros, e que é eterno, que conduz a vida eterna, é divinamente inspirado. Por isso que ele é superior. Porque ele é divinamente inspirado. Quem é o autor? O Espírito Santo de Deus. Existe algum outro livro que desde o início ao fim, alguém vai dizer, de repente um empresário vai dizer que Deus tem iluminado, mas com um propósito divino, de eternidade, existe algum outro livro escrito, inspirado pelo Espírito Santo? Não. Só a Bíblia é sagrada. Por isso que é o livro acima de todos os livros. Então, por que ele é divinamente inspirado? Porque ele é proferido por Deus. Quem puder ler rapidinho, a gente tem que ganhar tempo. Ezequiel 1:3. Eu vou pedir um irmão desse lado, a irmã Jocilene já vai deixar aberta em João 5:39, a diaconisa Sônia em Atos 1:16. Quando chegar no subtópico, eu vou pedir às irmãs, só para a gente ganhar tempo, que o horário está muito avançado. Mas o irmão de cá, Ezequiel 1:3, ele é divinamente inspirado porque é proferido por Deus, o Pai. Por isso mesmo. Não é de homens, ele usou homens como instrumento. Mas olha o exemplo de Ezequiel. Você vê que no Velho Testamento, a maioria dos profetas, ou todos os profetas, ninguém Deus faz assim. Veio a palavra do Senhor. O Senhor disse, proferido por Deus. Eles foram instrumento. Opa, ó que benção, instrumento. Obrigado. Então vamos lá, irmão. Veja expressamente a palavra do Senhor. Então quem está proferindo essa palavra é Deus ao homem, ao profeta. Ó, a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então a expressão, veja expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Então a palavra do Senhor, ela é proferida por Deus. Não foi só nesse momento, mas com todos os profetas. E aí a Escritura chegou ao nosso alcance. Somos privilegiados porque a mão foi montada. Demorou 1.500 anos, aproximadamente. Então ela também é divinamente inspirada. Quem achou João 5:39, que eu pedi a irmã José, citada por Jesus. Jesus era uma pessoa comum, ele era o próprio Deus, mas aí na pessoa de filho. João 5:39. Examinai e julgai que elas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, além de testemunhar de Jesus, elas conduzem a vida eterna. E o próprio Jesus proferiu isso. O próprio Jesus cita isso. Então, tem credibilidade ou não tem? A palavra de Deus é fidedigna ou não é? O que é fidedignidade? É digna da nossa fé. É ou não é? O Alcorão é uma coisa enganosa. Parece que Deus está naquele negócio, mas não está não. Ela não é digna de nenhum outro livro. Agora, essa palavra tem sido atacada. Cuidado! Existem movimentos de igrejas satânicas que, por exemplo, saiu uma Bíblia dizendo que é sagrada, mas não é graça por graça. E agora já lançaram outro. E eu tenho que tomar cuidado até nessa forma pronunciada, porque hoje pode dar processo. As irmãs estão entendendo o que eu estou falando. E ali está escrito, a parte, por exemplo, Gênesis 1:27, Deus fez o homem e mulher, macho e fêmea, não está certo. Está adulterado. Tem uma outra religião, quando Jesus fala para mim, quando é necessário nascer de novo, está lá. É necessário renascer. Eu tenho Bíblia lá também. A minha kardecista. Os TJs, 3 versões, não foram aprovados pelas autoridades como livro divino inspirado. Eles usam a mais a Novo Mundo. Também está adulterado. Para dizer que o Espírito Santo, em Trindade, não existe. Jesus foi um grande profeta, mas não o próprio Deus. Lê lá, só um exemplo, João 1. No princípio é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Lê lá na versão Novo Mundo. Está adulterado. Está diferente. Então a Bíblia ela continua sendo atacada, porque ela incomoda o inferno. Ela é a única verdade absoluta. Então,
assim como o diabo, ele adulterou a imagem de Jorge, que agora é São Jorge, para eles. De Córrego e Damião, médicos cristãos que fizeram trabalho de ação social no CDD extraordinário, agora tornou Córrego e Damião. Assim como ele tentou pegar o corpo de Moisés com o propósito maligno, mas o Miguel não deixou, ele continua atuando, distorcendo a verdade, enganando a muitos. Mas os que estão firmados na verdade não serão enganados. E a Bíblia diz que no final do tempo, se possível, enganaria até os escolhidos. Olha o nível de guerra. Eu conheço gente que fez teologia da presbiteriana nos Estados Unidos e acabou fazendo o primeiro casamento de homossexual do Lula. Não basta só conhecer, tem que entender. Tem que depender do Espírito Santo. Então a gente, se tivesse tempo, ia falar de gente que tem a fé intelectual, tem a fé emotiva, mas não tem a fé volitiva na palavra de Deus. Mas vamos lá, meus irmãos, ela também é predita pelo Espírito Santo, por isso ela é divinamente inspirada. Então, ela é proferida, predita pela Trindade Santa. Diaconisa Sônia, Atos 1,16. Olha só, o Espírito Santo usando Davi, algo profético do futuro que iria acontecer através de Judas. Então já se cumpriu as Escrituras. Então a gente vê a participação da inspiração divina na palavra pela Trindade. Em terceiro e último lugar, porque ela é o supremo livro de seu poder maravilhoso. Tem algum livro tão poderoso? Quando a gente fala, a gente não fala da boca para fora. Esse livro que transforma. Isso não fala da boca para fora. Quando a gente fala, eu ouvi pela palavra, a fé pelo ouvido, a gente não fala da boca para fora, porque nós tivemos um encontro com Jesus, com cada um dos irmãos que foi através da palavra de Deus. O Ragos, quando teve lá, eu tinha 17 anos, eu fiquei assim, do lado da menina que tinha me convidado para ir até o culto, eu disse assim, não vai fazer aquilo não? Estou querendo logo lá na frente. O louvor tocou, mas a palavra tocou. O Espírito Santo tocou. Jesus transformou a minha vida e foi mudando meus ambientes. O futebolzinho de domingo foi deixado trocado pela escola bíblica dominical. Meu sonho era ser jogador de futebol. Fui no domingo iniciando, é difícil. Fiquei na reserva, fiquei no finalzinho. E o bom que Deus ele vai me cercando, os prazeres do mundo vai dando errado. Assim, quando eu queria fazer errado, dava errado, mas eu temia a Deus sempre lá, para não ficar com o meu pé rebelde insistindo. E aí, quando eu me reconciliei com 17 anos, no domingo, apaixonado por futebol, vamos jogar lá no campo do Boqueiro, fiquei na reserva em 3, vamos dizer, 38 minutos do segundo tempo. Eu falei assim, e o tempo todo os filhos me lembrar da escola dominical, no momento de comunhão dos clubes, aqueles irmãos. Eu só ia nos outros clubes, porque você está na escola dominical, como deve ser gostoso lá. Aí eu tomei a decisão. Tem hora que o crente tem que tomar decisão que na sua vida, na palavra não ficar. Aprendi com a leitura lá. Obediência postergada é desobediência. Tem hora que ele tem que tomar imediatamente. Eu falei, eu vou para a escola bíblica dominical. E aí experimentei, gostei e não abro mão. E também a palavra de Deus, como foi ensinado, que é como mel, né? O mel é gostoso. É o alimento nutritivo mais completo. Pena que quem é diabético não pode se encher de mel. Mas quem reforçar a imunidade, não é diabético, melzinho, de qualidade. É um suprimento muito bom. Então, seu poder maravilhoso resulta o quê? Na salvação. Romanos 1,16 diz o quê? Que o Evangelho é o poder de Deus, tanto para o judeu como para o grego. Para todos. É o poder de Deus. Não tem livro, não tem letras que tem poder de salvar como a Bíblia. O resto é falácia, é enganação. E não precisa ter teologia não. Tem muita gente analfabeta que não tiver o privilégio de estudar, conhece mais a Bíblia, tem mais intimidade
atividade acadêmica em teólogos, em termos de vivência. Hoje foi falado, o irmão falou ali, me chamou a atenção, uma pessoa cega fisicamente, acho que conseguia ler a Bíblia no papo, que coisa maravilhosa. Eu conheci uma senhora que tocava teclado quando eu visitava a congregacional, ela era garoto, eu tinha amigos que eram de lá. Mas ela tocava piano. Essa senhora já foi para o Senhor. Poder de superação. E Deus deu o homem também naturalmente, e ainda muito mais aos filhos dele. Então ela resulta na salvação, ela dá vitória contra o diabo. Crente que não crê na palavra de Deus de verdade, que não maneja bem a palavra da verdade, porque ela serve a Deus.